Com Novo Olhar apresenta... Como lidar com o silêncio quando se tem tanto a dizer? E como dizer o que se pensa e sente sem ser compreendido? Esse é o conflito vivido por Hamilton, que perdeu a audição ainda na infância por causa de uma meningite. Só que as maiores dificuldades vieram nos tempos de escola. A solidão era uma constante. Foi muito difícil, encontrei muitas barreiras. Tive muito problema nas escolas, por causa de intérpretes, que não tinha intérprete antes. Era muito difícil, não tinha acessibilidade. Mudam os personagens, mas o enredo, para quem não consegue ouvir, na maioria das vezes é o mesmo. E também foi o caso de Juan, que não conseguia aprender as disciplinas em uma escola de ensino regular. Quando eu estudava na escola de ouvintes, na escola normal, não tinha libras, só tinha pessoas que escutavam, né? E eu era o único surdo. A educação não era muito boa, o ensino não era muito bom, porque na verdade eu não entendia. Eu precisava sempre de ajuda do meu irmão. No caso, o meu irmão sempre me disse que eu era boa em matemática. Eu sempre fui boa em matemática. Português, história, eu era sempre muito ruim, porque não tinha, né, a Libras. Eu sempre fiquei muito preocupado em desenvolver essas outras matérias. Eu sempre achei que iria perder, né, o ensino e perdi 4 anos, também reprovei 4 anos. A compreensão de Juan sobre as letras e os números mudou radicalmente a partir do momento que ele passou a estudar no Instituto de Educação Inclusiva. Esse local foi o IPAESE, Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, uma ONG que trabalha há 15 anos em Aracaju com metodologia voltada para a pessoa surda. É um colégio onde você ensina português, matemática, as outras matérias, mas onde a língua sempre é Libras, porque a língua pátria do surdo é Libras. Fora o segundo grau, né, o ensino médio, você tem também o quarto ano, que é o curso técnico de informática. A educação para crianças e jovens requer alguns cuidados no espaço físico. Por exemplo, a sala de aula precisa ficar disposta em formato de U. Isso é para que os alunos vejam o que o professor fala com as mãos. Afinal de contas, eles são extremamente visuais. E essa é a principal forma de eles conhecerem o mundo. É por isso que eles relatam com tristeza a imensa barreira que muitas escolas de ensino regular mantêm. Sem um intérprete que se comunique com eles em Libras, como ler e interpretar as pessoas e o mundo? O professor Geraldinho explica pra gente como é essa sensação. Quando eu não tinha Libras, eu não sabia, não tinha comunicação, eu sentia uma angústia, eu via as pessoas falando e não entendia, o grupo, né, um grupo de ouvintes conversando, eles não sabiam Libras. Aí quando eu cheguei aqui, eu encontrei um grupo, eu vi todo mundo conversando, os professores sinalizando também, as matérias me abriu um leque e eu fiquei muito feliz e melhorou muito psicologicamente. Abriu um clarão na minha vida. São lembranças ruins que ficaram para trás porque Geraldinho encontrou no ensino da língua de Libras uma espécie de libertação e isso o motivou a continuar persistente. Não é à toa que hoje ele é professor no IPAESE, a escola que um dia estudou. E isso tem servido de inspiração para os alunos, que assim como ele também querem ser multiplicadores de conhecimento. Meu sonho é ser professor de matemática ou de informática. Também eu ainda estou pensando o que eu me identifico mais. Eu gosto muito dessas duas áreas. Meu sonho é ser professor de matemática e fazer também ciência da computação. E o Hamilton, que mostramos no início dessa reportagem, lembra? Ele também deu a volta por cima. Mesmo sozinho, o Hamilton ele se superou a tal ponto que hoje ele é estudante de 2 cursos do nível superior. Um deles é do curso de Libras e o outro é o curso de Educação Física. E daí está a nossa curiosidade. Por que ele escolheu fazer justamente Educação Física? Eu escolhi porque Educação Física, ensinar Educação Física, porque ele acha muito importante, é uma experiência em relação à inclusão para o surdo e para o ouvinte também. O silêncio continua ali.
persistente e infalível. Mas agora é possível compreender que existem outras formas de ouvir o mundo,